Bom, gente, vamos resolver aqui os exercícios da ficha extra de grandezas químicas. Essa ficha está lá no site, não é? Pedro Nunes Química, tá? Quem já tem, é só pegar a ficha aí para a gente resolver. Muita gente me pediu para resolver as questões, não é, desta ficha porque tinha uma certa dificuldade. Então, vamos começar agora pela questão de número 1, tá? Então, quem não tem, é só baixar a ficha e, não é, começar aí a resolver comigo. Vou resolver a questão de número 1. Bora lá. A questão de número 1, ela diz assim: a análise de massas de um elemento químico demonstrou a existência de 3 isótopos conforme representado na figura a seguir. Então, você tem um gráfico onde ele tem as massas, percebam aí, você tem as massas, né, no eixo do X, enquanto que no eixo dos Y você tem a intensidade relativa, ou seja, a abundância de cada um desses isótopos. Ora, o que ele pede na questão? Considerando a abundância apresentada, conclui-se que a massa média para esse elemento é. A gente já viu que a massa atômica média de um elemento químico, na realidade, é uma média o quê? Ponderada. E a média ponderada, gente, é aquela média que leva em consideração as porcentagens. Então, analisando o gráfico, como é que a gente vai determinar a massa atômica desse elemento? Vamos lá comigo. A massa atômica do elemento X, ela é igual a, não é uma média ponderada, não é uma média ponderada. Como trata-se de uma média ponderada, você vai pegar a massa e multiplicar pela sua porcentagem. Então, vamos lá, olhando no gráfico, a massa 20 multiplicada por sua porcentagem. A sua porcentagem lá no gráfico é 97%. 97%. Mais quem? A massa atômica do outro, que é quem? 21 vezes quem? Vezes a sua porcentagem. Olhando no gráfico, a porcentagem é 1%. Mais quem, gente? A massa atômica do outro elemento ali, do outro átomo ali, que é 22, vezes a sua porcentagem, que é 2%. Olha, gente, tudo isso dividido por 100%. Não é assim que a gente tira a massa atômica de um elemento? A massa atômica de um elemento é a média ponderada, tá certo? Das massas dos átomos que compõem esse elemento. Como assim, Pedro? A média ponderada é a massa vezes a sua porcentagem. Ora, calculando isto aí, você vai ter a massa atômica do elemento X será, se você, não é, multiplicar tudo isso aí direitinho, você vai ter 20 vezes 97. Bora lá. 20 vezes 97 dá 1940. Mais 21 vezes 1 dá 21. Mais 22 vezes 2 dá 44. Tudo isso dividido por 100. Muito bem. E aí agora está mais próximo, né, o resultado, né? A massa atômica desse elemento X, somando 1940 com 21 com 44, dá 2005. Tudo isso dividido por 100. Ora, então, 2005 dividido por 100 vai me dar uma massa atômica média para este elemento igual a 20,05 unidades, não é? Que na realidade ele colocou aí unidade e o MA. Não, é U, gente, não é? É U. E se você olhar a resposta dessa questão, letra A. Ok? É uma questão de massa atômica do elemento químico. Muito bem. Vamos para a segunda questão. Observe que essa segunda questão é uma questão, não é, que foi, inclusive, do Enem, mas hiper trabalhosa.
não é? Hiper trabalhosa. Então, eu vou simplesmente, não é, mostrar a vocês como se faz, não é, essa questão aí. Bora lá. Vamos para a segunda questão, que é uma questão do Enem. Ele diz assim: os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema ambiental devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. Verdade, né? Os combustíveis fósseis, eles liberam não só CO2, mas também liberam outros gases poluentes, né, gente? Que tem enxofre como impureza, não é? Então, isso aí vai complicar ainda mais. Muito bem. O quadro apresenta as massas molares e as reações de combustão não balanceadas de diferentes combustíveis. Ele deu o quadro, tem lá metano, acetileno, etano, propano, butano, e ele pede: considere a combustão completa de 58 gramas de cada um dos combustíveis listados no quadro. A substância que mais emite CO2, ou seja, ele quer saber quem dessas substâncias, não é, vai emitir mais CO2, mais gás carbônico, pela queima de 58 gramas. Veja que tem que ser 58 gramas. Então, você vai ter que montar cada uma das equações. Vamos lá para o primeiro, metano. Veja, isso é uma questão, gente, Enem, isso é uma questão que você vai perder muito tempo fazendo muito cálculo. Então, esse é o tipo de questão que você faz depois da marcação do gabarito, não é? Aquela estratégia. Não vai deixar para marcar essa questão, não é? Na hora que você tiver, não é? Primeira questão, segunda questão é essa, daí você vai começar a fazer, você vai, não é, perder um bom tempo. Então, deixa para fazer depois, não é, da marcação do gabarito. Então, vamos lá. O metano, vamos fazer primeiro aqui, ó. O metano, CH4, reage com o oxigênio, para produzir gás carbônico e água. Então, não esquece, né? Os hidrocarbonetos, que são aqueles compostos formados de C e H, quando eles entrarem em combustão, eles irão produzir gás carbônico e água. Vamos balancear. Eu vou fazer o balanceamento aqui. Não é? Veja, um carbono, então aqui tem que ter um carbono. 4 hidrogênios, do lado de cá dos produtos tem que ter 4. Então, 2 vezes 2, 4. Oxigênio, no lado dos produtos, 2 oxigênio com mais 2, 4, aqui tem que ter 4. Para ter 4 aqui, basta colocar o 2. Muito bem. Preste atenção agora que eu já tenho uma relação entre o combustível e a quantidade de gás carbônico produzida. Veja que 1 mol de metano, quando queimado, produz 1 mol de gás carbônico. Não é verdade? 1 mol, repare, 1 mol de metano produz 1 mol de gás carbônico. Mas ele deu lá na questão, veja a massa molar do metano. 1 mol de metano está lá, 16 gramas. Então, 16 gramas, né, que corresponde a 1 mol de metano, vai liberar, segundo a equação, 1 mol de gás carbônico. Então, 16 gramas liberam 1 mol de gás carbônico. Ora, mas ele quer saber o quê? 58 gramas de cada um desses combustíveis. Aí você faz aqui 58 gramas desse combustível vão gerar N mols de gás carbônico. Resolvendo a regra de 3, esse N vai ser igual aproximadamente a 3,6 mols de gás carbônico. Então, veja que a quantidade produzida de CO2, 3,6 mols. Então, veja, eu fiz isto aqui para o metano. Vou fazer o mesmo raciocínio para o próximo que está na tabela, que é o acetileno. Não é? Então, o acetileno
Está aqui, C2H2. Quando queimado, ele deu a equação, mas não está balanceada. Queimar significa reagir com o O2. Vai produzir o que, gente? CO2 mais o quê? Mais água. Muito bem, muito bem. Vamos balancear. Então, não podemos esquecer. Todo problema de estequiometria a gente tem que aprender a balancear. Primeira coisa, então, 2 carbonos aqui, aqui tem que ter 2 carbonos. Do lado de cá, 2 hidrogênios, do lado dos reagentes, do lado de cá tem que ter nos produtos 2 hidrogênios. 1 vezes 2, 2. No lado dos produtos, quantos oxigênios? 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Para aparecer 5 oxigênio do lado de cá, coeficiente 5 meios. Porque 5 meios vezes a atomicidade 2, 5 meios vezes 2 dá 5. Vamos voltar então agora para a estequiometria. Observe aqui que cada 1 mol de etino ou acetileno produz, olha o coeficiente do CO2 agora é 2, produz 2 mols de gás carbônico. Ora, mais 1 mol de acetileno, ele deu aí na questão, 1 mol de acetileno vale quanto? 26. Então, 26 gramas de acetileno, quando queimado, irá produzir 2 mols de gás carbônico. Ora, qual foi a massa fixa que ele colocou aí, gente? 58 gramas. Logo, 58 gramas de acetileno na combustão irá produzir N mols de gás carbônico. E, mais uma vez, você vai fazer a regra de 3. E esse N vai dar, neste caso, aproximadamente 4,5 mols de acetileno. Observe que o acetileno ele já polui mais em termos de CO2 do que o metano. O metano, cada 58 gramas, libera 3,6 mols de CO2. Já o etino, o acetileno, os mesmos 58 gramas já consegue o quê? Já consegue liberar mais mols de gás carbônico, 4,5 mols. Muito bem. Vamos para o terceiro. Veja, uma questão do Enem, gente. Uma questão do Enem. A gente não pode dar bobeira numa questão dessa. A gente não pode dar bobeira. Ok? Vamos fazer agora para o terceiro. Quem é o terceiro? Na tabela, o terceiro é o etano. Está lá a equação. C2H2. Desculpem, C2H2 não. Para o etano é C2H6, não é? C2H6 mais O2 irá produzir o quê? Ele já deu a equação, mas é bom a gente saber. CO2 mais H2O. Balancear, vamos balancear novamente. Você tem no lado dos reagentes 2 carbonos, no lado dos produtos tem que aparecer 2 carbonos. No lado dos reagentes tem 6 hidrogênios, no lado dos produtos, para aparecer 6, 3 vezes 2, 6. Oxigênio, no lado dos produtos, 2 vezes 2, 4, com mais 3, 7. Para aparecer 7 oxigênios, basta colocar o coeficiente 7,5, porque 7,5 vezes 2 dá 7. Novamente aqui, ó, mesmo raciocínio, ó, 1 mol de etano produz, olha o coeficiente, 2 mols de gás carbônico.
mais 1 mol de etano. Quanto é 1 mol de etano? Ele deu também lá na questão, olha lá, 30. Então, 30 gramas é 1 mol de etano. Estamos vendo pela equação que ele produz o quê? 2 mols de gás carbônico. Logo, qual é a massa fixa? 58 gramas. Logo, 58 gramas irão produzir um certo número de mols de gás carbônico. Novamente, regra de 3. Não é? Produtos meios igual produtos extremos. Então, N, o número de mols aqui produzido, isso vai dar aproximadamente 3,9 mols de etano. Correto? Então, veja, comparando, né? Até agora, o maior é o acetileno. Até agora, o maior é o acetileno. Para uma mesma massa, não é? Para uma mesma massa, até agora o acetileno é quem está produzindo mais, não é? Gás carbônico. Vamos lá, vamos fazer o outro. Mas, Pedro, tem que, na realidade, fazer todos eles, né? Todos eles, gente, a gente tem que fazer, todos. Vamos fazer agora para o próximo. Quem é o próximo? Vamos lá. Vamos lá aqui. Próximo. O próximo é o propano. Então, C3H8 mais O2 vai produzir CO2 mais água. A equação é dada, só que não está balanceada. Vamos balancear de novo, vamos lá. Você tem aqui no lado dos reagentes 3 carbono, no lado dos produtos tem que ter 3, coloquei 3. No lado dos reagentes tem 8 hidrogênios, no lado dos produtos, 4 vezes 2 agora, 8. Oxigênio, no lado dos produtos, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4, 6 e 4, 10. No lado dos reagentes tem que ter 10. Então, coloca o coeficiente 5, que 5 vezes 2, 10. Então, novamente, vamos fazer a questão. Observe que é tudo o mesmo raciocínio. Veja que aqui, mais uma vez, 1 mol de propano produz 3 mols de gás carbônico. Ora, mas 1 mol de propano, quanto é propano? Ele deu também, o propano está lá na tabela 44. 1 mol de propano é 44. Então, 44 gramas de propano na queima produzem 3 mols de gás carbônico. Logo, qual é a massa fixa? 58. Logo, 58 gramas de propano vai produzir N mols de gás carbônico. Novamente, regra de 3, e este N, no caso do propano, vai dar 3,96 mols de CO2. Eu coloquei aqui, ó, propano, né? Vai produzir, ó, aqui, vamos apagar, aqui, ó, aqui é 3,9 mols de CO2, gente. Aqui também é de CO2, né? Aqui é de CO2, aqui também é de CO2, viu? Muito bem, então, até agora, quem está produzindo mais, não é, CO2, observe, não é? Vou colocar aqui outra cor para você ver, ó. Até agora, 58 gramas, 58 gramas de metano produziu o quê? 3,6 mols. Produziu 3,6 mols.
Aqui, 3,6 mols. Já o etinoacetileno produziu 4,5. Até agora é o maior de todos. Muito bem. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Já o etano, observe, o etano produziu 3,9. E o propano, 3,96. Então, até agora, realmente, não é? Quem realmente, não é, está poluindo mais para a mesma massa, até agora, quem está na realidade, eu diria, com o maior número de mols de gás carbônico, até agora, é o acetileno. E a última, veja, butano. C4H10 é o butano. Vai reagir com o oxigênio, ele deu, não é? Vai reagir com o oxigênio para produzir o que, gente? Gás carbônico e água. Vamos balancear. Novamente, colocar aqui na cor vermelha. Cor vermelha. 4 carbonos você tem aqui no lado dos reagentes, 4 carbonos no lado dos produtos. 10 hidrogênio nos reagentes, 5 vezes 2, 10 no lado dos produtos. Agora, oxigênio total, 4 vezes 2, 8 e 5, 13. Para aparecer 13 no lado dos reagentes, você coloca o coeficiente 13,5. E, novamente, vamos para o mesmo raciocínio, não é? Para o mesmo raciocínio. Bora lá. Observe aqui, butano e gás carbônico. Por aqui dá para dizer que 1 mol de butano produz 4 mols de gás carbônico. Ora, mais 1 mol de butano, ele deu lá na tabela 58 gramas, que já é o valor fixado. 58 gramas liberarão 4 mols de, não é, CO2. Não precisa nem fazer a regra de 3, porque ele não queria para a massa de 58 gramas. Então, 58 gramas libera 4 mols de CO2. Então, observe, não é, desses todos, quem mais liberou CO2 para uma massa de 58 gramas foi o etino. O metano 3,6, o etinoacetileno 4,5 aproximadamente, o etano 3,87, o propano 3,96, o butano 4 mols. Quem mais poluiu com a mesma massa de 58 gramas foi o etino. Tome cuidado que o etinoacetileno está na letra E. Então veja, quanto tempo perdemos para fazer essa questão? Enem, foi uma questão do Enem. Então, gente, a gente não pode estrategicamente errar, né? Se a questão ela é grande, deixa para depois da marcação do gabarito, né? E que horas eu marco meu gabarito? 1 hora antes do término da prova do Enem. Aí eu tenho tempo demais para fazer uma questão desse tipo. Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Para a gente... Estou apagando aqui tudo. Vou apagar tudo. Vamos fazer a terceira questão. Então, vamos lá. Então, todo mundo lá? Vamos fazer agora a terceira questão. A terceira questão, ela também é do Enem, não é? Veja, note que ela também é uma questão do Enem. Mas vamos ver o que é que ele diz. Ele diz assim: o brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia. Então, vamos lá. Terceira questão. Ele consome 500 miligramas de cálcio por dia.
Ele diz aí. Quando na quantidade recomendada é o dobro. Ora, se a quantidade recomendada é o dobro, vamos ver, o dobro de 500 são 1.000 miligramas de cálcio por dia. Essa é a dose recomendada. Não é? Essa é a dose recomendada. 1.000 miligramas de cálcio por dia. Ora, mas vamos logo converter? 1.000 miligramas é a mesma coisa que 1 grama de cálcio por dia. Essa é a quantidade de cálcio recomendada, não é? Muito bem. Aí ele diz assim, uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Verdade isso. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 por mol para a constante Avogadro e a massa molar do cálcio 40 gramas por mol, qual é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Ou seja, por dia, ele não tem que consumir 1 grama. Esse 1 grama corresponde a quantos átomos? É isso que ele quer saber. Então, vamos lembrar das relações fundamentais. Eu tenho a massa e quero saber o número de átomos. Ô, gente, ó, aquela relação que eu tanto falei para vocês, ó, a massa molar em gramas, eu poderei sempre relacionar com quem? Com a constante de Avogadro. Quem é a constante de Avogadro? Com 6 vezes 10 elevado a 23, não é? Átomos. Correto? Essa relação eu não posso esquecer. Ora, mas quem é a massa molar do cálcio? Ele deu aí, 40 gramas. Então, em 40 gramas de cálcio, você vai encontrar 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio, não é? Em 40 gramas, você tem 6 vezes 10 a 23. Ora, se em 40 gramas você tem 6 vezes 10 a 23, quanto é por dia? Quanto é por dia que ele tem que tomar? Qual é a dose recomendada de cálcio? 1 grama. Logo, 1 grama de cálcio, que é a dose recomendada por dia, ele terá que consumir, portanto, N átomos. Calculando esse N, numa regra de 3, esse N vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 23 átomos. O que dá como resposta letra B de bola. Foi uma questão mais tranquila, não é, gente? Foi uma questão bem mais tranquila, tá? Se comparada à anterior, não é? Bem mais tranquila. Vamos fazer a quarta questão, que também foi do Enem. Vamos fazer a quarta questão, que também foi do Enem. Bora lá. Então, deixa eu subir aqui para a gente continuar. Vamos lá. Vamos fazer a quarta questão. O que é que ele diz nessa quarta questão? Aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Tudo isso é verdade, gente, inclusive. Agora veja o Enem.
ele te dá muitas informações que você não vai usar. E essa parte aí mesmo de 200 vezes mais, não é, mais doce do que o açúcar comum, você não vai usar. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente os refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. Veja, também não vai usar, não é, 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O problema começa agora. O IDA, que nada mais é, ele inclusive diz aí o que é, índice diário aceitável desse adoçante é 40 miligramas por quilograma de massa corpórea. Então, é 40 miligramas do adoçante por cada quilograma de massa corpórea. Muito bem. Com base nas informações do texto, a quantidade de massa recomendada de aspartame em mol, que uma pessoa de 70 quilogramas. Então, essa pessoa agora ela tem o quê? 70 quilogramas. 70 quilogramas. Então, uma pessoa de 70 quilogramas, ele quer saber, pode ingerir por dia quantos mols, não é, desse adoçante. Como é que a gente vai fazer? Bom, vamos lá. Primeira parte do problema, vamos ver o seguinte, ó. 1 quilograma de massa corpórea de qualquer indivíduo pode consumir diariamente 40 miligramas do adoçante, tá? É um dado da questão. Vamos passar logo isso para grama, não é? Significa dizer que 1 quilograma de massa corpórea de um indivíduo consegue consumir do adoçante 0,04 gramas. Passar de miligramas para gramas, você divide por 1.000, não é? Então, se cada quilograma de massa corpórea, não é, precisa de 0,04 gramas do adoçante, uma pessoa que tenha 70 quilogramas vai poder consumir quantos gramas deste adoçante? Você vai calcular nessa regra de 3. E a massa que essa pessoa de 70 quilogramas pode consumir diariamente, que é o IDA, são 2,8 gramas do adoçante. Esta é a massa do adoçante que essa pessoa pode consumir por dia. Mas eu pergunto, ele perguntou a massa? Não, ele perguntou o quê? O número de mols. Novamente, como é que eu vou fazer isso? Segunda parte do problema. Novamente, eu tenho aquela relação fundamental. A massa molar em gramas, eu poderei fazer a correspondência com 1 mol. Mas, Pedro, quanto é a massa molar do aspartame? Veja, ele deu ali, 294 gramas. Então, você vem para cá, e coloca. A massa molar do adoçante é 294 gramas. Então, 294 gramas desse adoçante, que é o que corresponde a 1 mol. Corresponde a 1 mol. Ora, se 294 equivale a 1 mol, 2,8 gramas, que é o que aquela pessoa, não é, que tem 70 quilogramas pode consumir por dia, esses 2,8 gramas corresponderá a N mols. Novamente, regra de 3. E esse N aí é o número de mols do adoçante que essa pessoa de 70 quilogramas poderá consumir diariamente. E esse N vai dar 9,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols do adoçante. E a resposta, portanto, dessa questão
Letra B. Veja, outra questão do Enem, mas muito, muito mais, eu diria, fácil e mais rápida de ser resolvida do que aquela que a gente não é, perdeu muito tempo. Vamos para outra do Enem. Observe essa questão de número 5, não é? Observe. Muita gente não conseguiu fazer essa questão porque achou ela por demais, por muito, muito realmente desafiadora. Mas eu vou te mostrar que é uma bobagem. Vou te mostrar que é uma bobagem, tá? Vou te mostrar aqui que é uma bobagem. Deixa eu terminar aqui de apagar. Vou te mostrar aqui agora que é uma bobagem. Vou fazer essa questão. Cadê aqui? Vamos lá, fazer aqui a questão. Tá? Olha lá. Quinta questão. Bora lá comigo. Quinta questão. Veja, uma questão grande que o cara realmente termina se perdendo. A eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Verdade, a eutrofização é um problema hoje que a gente encontra na maioria dos rios brasileiros. Não é? Muito bem. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos. Então, quando ele quer o elemento menos disponível, é o nutriente limítrofe. Muito bem. O ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. Meu amigo, desse quadro gigantesco, o que você precisa é lá embaixo daquele quadro ali do meio, onde você tem carbono, nitrogênio e fósforo. Olhe lá no quadro. Tem que estar na proporção de quê? 106 para 16 para 1. Essa é a proporção ideal. 106 para 16 para 1. Muito bem, muito bem. A análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes da lavoura adubada revelou as concentrações dos elementos carbono. Então, ele deu a concentração, 21,2 mols por litro, de nitrogênio 1,2 mols por litro e fósforo 0,2 mols por litro. Eu quero justamente saber qual desses nutrientes aqui, não é o limítrofe. Está, eu diria, na menor proporção. Bora lá. Veja como eu vou fazer. Matemática. Se eu multiplicar aqui tudo por 10, aqui vai ficar 212, aqui vai ficar 12 e aqui vai ficar 2. Não alterei a minha proporção, correto? De nutrientes, não alterei. Vou agora dividir tudo por 2. 212 por 2 dá 106. 12 por 2 dá 6. E 2 por 2 dá 1. Dividir tudo por 2. Veja que agora, os nutrientes, a proporção aqui estão em números inteiros. A proporção aqui, eles estão em números inteiros. Ora, compare. Qual desses nutrientes é o limítrofe? Qual desses nutrientes, como ele fala no texto, não é? Ele é o elemento menos disponível. Se você olhar direitinho, quem está menos disponível aí, se você olhar direitinho, 106 daqui, 106 daqui, 106 106 daqui
está coincidindo com o 106 que ele deu lá na tabela. Um daqui está coincidindo com um que ele deu lá na tabela. Mas o 6 daqui, para estar tudo correto, teria que ter quanto, na verdade? 16. Então, na realidade, o nutriente limítrofe, o nutriente que está em menor disponibilidade, né, para os micro-organismos, é justamente quem? O nitrogênio. E se você olhar direitinho, a resposta dessa questão está na letra B de bola. Veja que é uma questão que aparentemente seria muito desafiadora, mas não é tão desafiadora assim. É questão de interpretação. Muito texto para se ler, a gente termina se perdendo. Bom, vamos fazer a questão de número 6. Aí ele diz, texto para a próxima questão. Bora lá. Texto para a próxima questão. Questão de número 6. Questão número 6. O que ele diz? Considera uma amostra laboratorial de 0,43 gramas de Mendeleev. Então, a massa, não é, que ele deu 0,43. A massa dada 0,43 gramas. Muito bem. O número de átomos presentes nessa amostra, aí ele deu a massa aproximada constante de Avogadro. Ora, ele deu a massa e quer o quê, gente? O número de átomos. Vamos lembrar de novo daquela relação das grandezas químicas. A massa molar em gramas, eu poderei relacionar com a constante de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Certo? Relação essa que a gente não pode esquecer. Ora, mas quem é a massa molar do Mendeleev? Quem é? A massa molar 258. Então, em 258 gramas desse elemento, 258 gramas, você encontra 6, eu arredondei, vezes 10 elevado a 23 átomos, tirado da relação. 258 gramas, que é a massa molar, contém 6 vezes 10 a 23 átomos. Logo, qual foi a massa dada do elemento? 0,43 gramas. Logo, 0,43 gramas de Mendeleev vão conter N átomos. E se você achar esse N nessa regra de 3, isso aqui vai dar 10 elevado a 21 átomos desse elemento. Mendeleev. E 10 a 21 átomos, temos como resposta a letra B de bola. Correto mesmo? Vamos para a questão de número 7. Vamos para a questão número 7. São muitas questões, por isso que a gente vai fazer, não é, por partes. Essas 30 questões dessa ficha, eu estou dividindo em 10, 10 e 10, tá? Então, a gente vai dividir, não é, 30 questões. A primeira parte, 10 questões, a segunda parte, mais 10 questões, e a terceira parte, mais 10 questões. Vamos para a sétima. Vamos apagar aqui para a gente fazer a sétima. Vamos lá. Fazer aqui a sétima. Pronto, vamos fazer a sétima. Questão de número 7. E é assim mesmo, gente. Essas questões de grandezas químicas, estequiometria, que a gente vai começar logo, são questões que, né,
vão requerer da gente um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de paciência. A gente vai ter que, obviamente, não é, entrar realmente no assunto sem se preocupar com, eu não consigo fazer tudo. Claro que não, mas eu estou aqui justamente para isso, né? Para a gente abrir esses caminhos. Então vamos lá, questão número 7. Ele diz assim: em janeiro de 2018, foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante, uma variedade alotrópica do carbono, que a gente viu, a alotropia, pesando 900 quilates. Considerando que um quilate equivale a uma massa de 200 miligramas, então ele está dizendo que um quilate, vamos colocar aqui, um quilate corresponde a 200 miligramas. Muito bem. Ele diz assim, a quantidade em mols, veja, a quantidade em mols de átomos de carbono existente nesse diamante. Olha, diamante, grafite, é tudo feito de carbono. Só que esse diamante tem quantos quilates? 900 quilates. Então vamos para a primeira parte do problema. Vamos para a primeira parte. Ora, se um quilate corresponde a 200 miligramas, vamos transformar logo para grama. Um quilate significa dizer que correspondem a 0,2 gramas. Passar miligramas para gramas é dividir por 1000. Então, um quilate são, na verdade, 0,2 gramas. O diamante tem quantos quilates? O diamante? 900 quilates. Então, 900 quilates vão corresponder a que massa? Esse diamante de 900 quilates vai ter que massa? Como é que eu vou poder calcular? É regra de 3, gente. Então, a massa desse diamante em gramas, isso aí vai dar 180 gramas. Vou apagar aqui, que esse 8 aqui não ficou muito bom, não. Apagar aqui. Bora lá. Então, 180 gramas. Essa é a massa do diamante. 180 gramas. Meu amigo, é um diamante realmente, não é? Grande, não é? Vamos para a segunda parte. Ele não quer saber a massa do diamante. Ele quer saber o quê? Quantos mols corresponde essa massa desse diamante? Bora lá. Novamente, aquela, não é, relação que a gente tanto falou para vocês. Ó. A massa molar em gramas, eu posso fazer a correspondência com 1 mol. Por que Pedro está fazendo a correspondência com 1 mol? Ele não está perguntando quantos mols esse diamante, não é, apresenta? Vamos lá. O diamante é feito de quê, gente? Carbono. E a massa molar do carbono, daí dada, 12 gramas. Então, 12 gramas de carbono correspondem ao quê? A 1 mol. 12 gramas desse carbono correspondem a 1 mol. Logo, qual é mesmo a massa do diamante? 180 gramas. Logo, 180 gramas, que é a massa do diamante, corresponderão a N mols. Como é que eu vou achar esse número de mols, essa quantidade de matéria? Fazendo a regra de 3. Isso aí vai me dar 15 mols de carbono. Ora, olhando a resposta, letra A. Correto? Questão de grandezas químicas. Vamos fazer a outra. Vamos fazer a oitava. Veja que o assunto não é que requer muita atenção nossa, tá? Mas é assim mesmo. Vamos para a oitava. A vitamina E, vamos colocar aqui, oitava. A vitamina E tem sido relacionada à prevenção do câncer de próstata, além de atuar como antioxidante para prevenir o envelhecimento precoce.
A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 anos é 15 miligramas. Então, a dose recomendada, a dose recomendada é de quanto? 15 miligramas. 15 miligramas. Essa é a dose recomendada. Considerando que em alguns suplementos alimentares existam 0,105 vezes 10 a 25 moléculas de vitamina E por comprimido, não é? E a fórmula molecular da vitamina E ele deu C29H50O2, e que é constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23, ele quer saber o número de comprimidos que deve ser consumido em um mês, 30 dias, para manter a dose recomendada. Bom, esse problema a gente vai ter, não é, que perder um pouquinho de tempo. Primeira coisa, ele não deu a massa molar. Então, ó, C29H, quanto mesmo? H50, O2. Ora, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar a massa molar da vitamina E. Ele não forneceu. Como é que a gente calcula? São 29 carbonos, são 50 hidrogênios, olha a fórmula, 50 hidrogênios, e são 2 oxigênios, correto? Claro que essas massas molares de carbono, hidrogênio, oxigênio, isso aí é dado, gente, ninguém vai decorar, não. 29 carbonos é 29 vezes 12. Isso aqui vai dar 348. 50 hidrogênios é 50 vezes 1, que vai dar 50. 2 oxigênios é 2 vezes quanto vale o oxigênio, que é 16. 2 vezes 16 dá 32. Somando tudo, isso aqui vai dar 430 gramas por cada mol. Achamos assim a massa molar, né, da vitamina E. Vamos para a segunda parte do problema. A segunda parte do problema, como ele forneceu o número de moléculas, eu posso achar a massa correspondente a esse número de moléculas. Como é que a gente faz isso? Bom, gente, aquela relação que existe, ó. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, eu poderei fazer a correspondência com a massa molar em gramas. Veja o quanto é importante, não é, saber essas relações e trabalhar bem com elas. Então, eu posso dizer que 6 vezes 10 a 23 moléculas correspondem ao quê? A massa molar. Mas quem é a massa molar da vitamina E? A gente acabou de achar. 430 gramas. Logo, se 6 vezes 10 a 23 moléculas de vitamina E pesam 430 gramas, o que foi dado na questão, que é o que tem em cada comprimido, 0,105 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Isso é a quantidade de moléculas que tem em um comprimido. Vão pesar uma massa
M, que eu vou descobrir nessa regra de 3. E essa massa M, isso aqui vai dar, vai dar 0,0075 gramas. Vamos passar. Isso é a massa de vitamina E que tem em um comprimido, viu, gente? Vou passar para miligramas. Como é que eu passo gramas para miligramas? Multiplico por 1000. 7,5 miligramas de vitamina E. Eu não sei se você percebeu, que a dose que é recomendada de vitamina E é 15 miligramas. Ora, mas esta é a massa que existe aqui, ó. Esta é a massa que existe em um comprimido. Essa é a massa de vitamina E que existe em um comprimido. Se você tomar 2 comprimidos, observe aqui, se você tomar 2 comprimidos, o que é que vai acontecer? A massa que você estará tomando será 15 miligramas. E 15 miligramas é a dose diária que você precisa. Então, por dia, você precisará tomar quantos comprimidos? 2 comprimidos. Porque um comprimido, observe aqui, um comprimido tem massa 7,5 miligramas de vitamina E. Mas a dose recomendada é 15. Mas 15 é justamente o quê? O dobro de 7,5. Então, se um comprimido tem 7,5, para tomar 15 miligramas, você terá que tomar 2 comprimidos, correto? Vamos terminar agora a questão. Vamos lá, terminar a questão. Vamos lá. Presta atenção, viu? Presta atenção. Terminando, então, aqui a questão. Se em um dia, para você ter a dose recomendada, se em um dia você precisará tomar 2 comprimidos. Ora, em um mês, quantos comprimidos você vai ter que tomar? Um mês são 30 dias. Portanto, você terá que tomar X comprimidos. E fazendo a regra de 3, quanto é esse X? Isso aí vai dar 60 comprimidos por mês. Portanto, a resposta está na letra C. Não foi uma questão, eu diria, fácil, mas também não foi de outro mundo, não é verdade? Mas veja que a gente, não é, entre aspas, perde muito tempo nessas questões de grandezas químicas e estequiometria. Vamos para a seguinte. Estamos já terminando essa primeira parte, que é justamente, né, as 10 primeiras questões, tá? Vamos lá. Ele diz assim, vamos apagar aqui, deixa eu apagar logo, deixa eu diminuir aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho da borracha para não perder muito tempo. Bora lá. Então, novamente, nós vamos fazer essas questões aqui, tá? E fazendo essas questões aqui agora, eu vou fazer a nona. Nona questão. Bem calma, né? Porque para vocês entenderem bem. E se não conseguirem, tirar dúvida com a gente, tá? Inclusive, a gente está aí com uma plataforma para a gente tirar dúvida online. Eu vou disponibilizar isso daqui a pouco para vocês, para provavelmente no Zoom a gente ter um horário para todos que quiserem, né, tirar dúvida, não é, dos assuntos que a gente está, eu diria, tratando agora, tá bom? Vamos lá, nona questão. O elemento bromo, apresenta uma massa atômica, então é a massa atômica média. A massa atômica média do bromo, é igual a quanto? 79,9.
Supondo que os isótopos, então ele dá dois isótopos, o bromo 79, de massa 79, e dá o bromo de massa 81. Então vamos lá. Supondo que os isótopos bromo 79 e bromo 81 tenham massas atômicas em unidades de massa atômica exatamente iguais aos seus respectivos números de massa, então o que é que ele está querendo te dizer? Ele está querendo te dizer que esse 79 é a massa do átomo do bromo, não é? 79, e esse 81 já é a própria massa atômica do átomo de bromo 81, tá? Muito bem, vamos adiante. Aí ele diz assim, qual será a abundância relativa de cada um dos isótopos? Quando ele pergunta qual a abundância isotópica, ele está querendo saber a porcentagem de cada um deles na natureza. Então, novamente, é a questão de massa atômica média, a média ponderada. Então, vamos lá comigo? Vamos lá comigo. A massa atômica do elemento químico bromo é igual ao quê? A média ponderada das massas desses dois átomos. Então, vai ser a massa atômica do bromo 79 vezes sua porcentagem na natureza, muito bem, mais a massa atômica do bromo 81 vezes sua porcentagem na natureza, tudo isso dividido por 100. Não é uma média ponderada? A média ponderada é a média que leva em consideração as porcentagens. Então, vamos substituir. Bom, a massa atômica do bromo, ele deu aí 79,9. Igual a quem? Bom, presta atenção agora. Presta atenção agora. A massa atômica do bromo 79, ele pediu para considerar 79. Vezes sua abundância, eu vou chamar a porcentagem dele de X. Mais a massa atômica do outro, 81. Vezes a sua abundância, sua porcentagem, eu vou chamar de Y. Tudo isso dividido por 100. Muito bem. Então, passando 100, não é? Passando esse 100 para o outro lado da igualdade, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 79x mais 81y é igual a 7.990. Correto? E veja, a matemática, a gente já aprendeu isso, gente, não é? Inclusive, meu amigo Darlan, vocês já viram isso muito bem com ele, não é? Ora, se você tem uma equação e duas incógnitas, você tem que buscar outra equação para poder resolver o sistema. E essa outra equação, quem é? Bora ver aqui? Bora ver quem é aqui essa outra equação? A outra equação é a porcentagem do bromo 79, que é X, mais a porcentagem do bromo 81, que é Y, tem que dar 100%. Acabou o problema. Duas equações, duas incógnitas, não é? Tirando o valor de Y aqui, Y vai ser 100 menos X, e agora é só pegar esse valor de Y e substituir aqui em cima. Não é? Aí você vai ter o quê? Você vai ter 79x mais 81y. Mas quem é Y? 100 menos X. Isso aqui tudo terá que ser igual a 7.990. Ora, gente. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho uma única equação e uma única incógnita. Não vamos perder tempo. Esse X aqui nada mais é do que a porcentagem, esse X nada mais é do que a porcentagem
do bromo 79, e que se você calcular direitinho aí, isso vai dar 55. Ou seja, 55%. Consequentemente, o Y, não percamos tempo, é a porcentagem do bromo 81, e essa porcentagem do bromo 81 tem que dar, obviamente, 45%, né? Porque um com o outro tem que dar 100%. Então, analisando a resposta, letra B de bola. Correto? Vamos à última questão dessa série, não é? E aí eu vou fazer, obviamente, uma pausa para a gente resolver as 10 questões seguintes. Lembre-se que essa ficha muito importante de grandezas químicas, né? Está lá no site Pedro Nunes Química. Quem não tem, vai lá e baixa, não é? Essa ficha, tá certo? Ela está lá no site, está em construção, mas ela está lá no lado esquerdo acima, uma abazinha você abre, aí ficha extra de grandezas químicas. Está lá, baixa e vamos resolver essas questões. É fundamental que nessa época nós estejamos treinando e muito, tá? Bom, então agora vamos para a questão, né, de número 10. Vamos lá, questão de número 10. Questão de número 10. A questão de número 10 tem um texto grande, veja, é isso que a gente tem que aprender a ter, eu diria, essa lucidez de ver. Poxa, eu vou ler um texto desse todo, né? Não, eu não iria ler, não, viu? Eu vou, inclusive, logo lá para baixo, que é o que interessa nessa questão 10. Viu o que é que ele diz? Questão 10, ele diz: a técnica de datação radiológica por carbono 14, ou seja, o carbono radioativo, o carbono que tem número de massa 14, permite estimar a idade de um corpo, isso é verdade, como o de Lucy, que apresentava, olha o número de átomos de carbono que apresentava 1,2 vezes 10. Opa, vamos aqui, só um minutinho. Vamos corrigir aqui para ficar melhor. Está feio aqui esse 2. Então, 1,2, melhorou agora, vezes o quê? 10 elevado a 12 átomos. Muito bem. Muito bem. Aí ele diz, essa quantidade em mols corresponde... Ora, ele quer saber esse número de átomos a quantos mols corresponde. Bom, gente, novamente aquelas relações fundamentais que eu coloquei para vocês, ó. 6,02, que é a constante de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, você poderá fazer a correspondência com quem? Já que ele está perguntando quantos mols, você poderá fazer a correspondência com 1 mol. Correto? Então, a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 átomos, corresponde a 1 mol. Ora, logo, 1,2 vezes 10 elevado a 12 átomos corresponderão a N mol. Novamente, é regra de 3, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Essa quantidade em mols, isso aí vai dar 2 vezes 10 a menos 12 mols de carbono. Olhando a questão, a resposta está na letra A. E assim terminamos essa primeira parte, não é, dessa ficha que tem, não é, 30 questões, tá? São 30 questões importantíssimas. Já fiz 10, respondi 10.
E quem ainda não, assim não conseguiu entender, só entrar, tá certo? Em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? Pelo Facebook. E eu vou abrir essa plataforma, o Zoom, para a gente também começar a tirar essas dúvidas, ok?